uma pessoa especial aqui, a Willa, seja muito bem-vinda. Hoje o nosso tema é um tema muito pertinente para todos nós que trabalhamos com marketing digital, a troca, né? Hoje vamos falar o tanto que é importante a gente usar essa palavra, né? Troca. Trocar experiência, trocar gratidão. Então, a troca, ela é muito importante para você crescer, né? E quero começar hoje aqui falando uma palavra da Bíblia aqui, muito pequena, mas é coisas que realmente a gente precisa sempre enfatizar aqui nas nossas lives, porque a palavra de Deus é tudo na nossa vida, né? E sabemos que o tanto de palavras que tem referente à troca dentro da Bíblia, né? E eu peguei um provérbios aqui, lá no Provérbios 24:3. Tá errado isso aqui, é isso mesmo, tá? 3:4. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é preciso e agradável. Em Provérbios 2:6, o Senhor fala: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Em Eclésias 7:12, a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. O que Deus quer dizer com isso? E a sabedoria é tudo, né? A gente peguei uma palavra aqui que é sobre sabedoria, e a troca de sabedoria, portanto, que ela é importante na vida da gente. E todo mundo que troca sabedoria e passa o conhecimento que ele tem para frente, para pessoas realmente evoluírem, ela recebe isso de volta, né? Ela acaba crescendo mais, ela acaba tendo mais resultados. E também a gente sabe que sabedoria, ela é infinita, né? Você nunca sabe tudo, né? Só Deus para saber sobre todas as coisas. E a sabedoria, ela é muito importante. A gente não usa nem 10% do nosso cérebro, né? Tanto de espaço que a gente tem para guardar conhecimento. E o tanto de conhecimento, e os 10% que a gente tem, que é muito conhecimento, a gente tem que passar isso para frente para as pessoas, para que as pessoas possam realmente ter condição de sempre ter mais conhecimento e poder evoluir. O conhecimento, ele te traz resultado, te traz trabalhos, te traz abundância, te traz o dinheiro, né? Para você sobreviver, ter abundância na sua casa. E a sabedoria, ela realmente faz com que você tenha resultados, né? E não só resultado financeiro, na tua empresa, no seu negócio, na sua vida familiar, na sua saúde, né? Então, o importante é você realmente ter sabedoria e trocar isso com as pessoas. Como que você absorve a sabedoria? Através da troca, né? Através de estar aqui com as pessoas, passando conteúdo e assistindo outros também, colhendo conteúdo. E com isso a gente vai aprendendo. É a única coisa que eu acho que ninguém tira da gente, tá? Sabedoria ninguém tira da gente. E você pode distribuir ela com abundância, né? E você não gasta nada para distribuir a sabedoria que você aprende. Então, anote o código de hoje aí, gente, que é muito importante, que é trocar sabedoria e transmitir o bem.
O tanto que é importante a gente fazer isso, tá? Eu vou abrir aqui de novo o quadrinho branco, sempre abrindo esse quadrinho branco aqui, que ele ajuda a iluminar meu rosto, mas ele é bom para a gente anotar e falar mais sobre Como é que é esse mesmo, tema. trocar a sabedoria? Trocar sabedoria ajuda a gente a evoluir, né? E, e poder realmente transbordar, tá? Trocar sabedoria. Esse é o código do dia. O que é trocar sabedoria? Né? A gente já vai falar, primeiramente eu vou colocar aqui, ó, o nosso tema de hoje, que é a troca, até para vocês dar um print na tela depois, e não deixar de ter esses insights, né? 01, trocar sabedoria. Né? Às vezes a gente pensa, mas sabedoria é o quê? Né? É o conhecimento que a gente tem, o tanto que você tem que ser sábio nas suas decisões, né? É o que você aprende, né? Ah, e o tanto que é importante você pegar e ter condição de ensinar, né? Mesmo Salomão, né? O rei Salomão, o que ele pediu para Deus? Né? Pediu sabedoria, né? Porque ele precisava reinar, ele precisava cuidar do seu povo da melhor forma possível, né? Ele não pediu riqueza, não pediu nada para Deus, né? Ele pediu sabedoria para que ele pudesse tomar as melhores decisões. Olha o tanto que é importante você ter sabedoria, para você poder julgar de forma correta. Porque uma coisa que as pessoas fazem muito é subjugar, né? Julgar as pessoas, nem sem conhecer as pessoas, eles fazem julgamento das pessoas. Então, tenha sabedoria, né? Não faça isso, tenha sabedoria para que você possa realmente proferir o que sai da tua boca de forma correta, né? De forma saudável, porque toda palavra que sai da boca, ela não volta, né? Então, é muito importante você ter sabedoria até no que você fala, no que você vai transmitir, né? Então, aí que entra essa questão da troca, né? Que você realmente mandar o bem e receber o bem, receber em troca. Tudo que você faz, você recebe em troca, né? E o segundo de hoje, o segundo insight de hoje, é ensinar para aprender. Ensinar para aprender. O tanto que é interessante essa questão de ensinar para aprender, né? É uma troca, né? Você ensina para aprender. E quanto mais você ensina, mais você aprende. Quanto mais você ensina, mais você melhora. Quanto mais você ensina, mais você resgata o que você está ensinando. Você melhora, você produz mais frutos, você Tu consegue. corrige ali o ensinar, por favor, com S. Por favor. Oh, muito obrigado aqui, ó. Meu professor de português, meu teacher, né? Para quem não sabe, o Wagner é meu professor aqui no campo. E, assim, tanto que é interessante essa questão dessa troca, né? Você ensinar, você buscar tudo que você sabe, o mínimo que você sabe, né? Ninguém não sabe nada, todo mundo sabe alguma coisa, tá? Se você acha assim, não, mas eu não sei nada, o que eu vou ensinar? Cara, pode ter certeza que você tem alguma coisa para ensinar. E se você for para as redes sociais, começar a passar o que você vive, o que você tem de conhecimento, você tem certeza que você vai ensinar alguma coisa para alguém, tá? Ensinar a ser melhor, ensinar a ser mais produtivo. Por mais simples que seja, né? Você vai ensinar e vai passar alguma coisa para alguém, né? Então, é muito importante. Essa frasezinha, isso aqui, você tem que anotar mesmo, ensinar para aprender. Porque quanto mais você ensina, né? Todo mundo tem um dom, já nasce com um dom. Você precisa realmente fazer o quê? Evoluir ele,
trabalhar ele, né? Todo mundo sabe fazer alguma coisa, né? E tem dom para aquela coisa, o dom da palavra, o dom da execução. Tem pessoas que já nascem com facilidade, já vira aí um marceneiro, já começa a fazer peças, né? Lindas, maravilhosas. Tem pessoas que têm o dom da palavra para poder realmente falar sobre, subir lá numa igreja e poder estar falando, num templo, né? E poder estar falando sobre a palavra de Deus, tem o dom da palavra. Tem pessoas que têm dom na culinária, né? Temos aqui a Iraci, que é a nossa mestre no bombom, né? Então, assim, a gente entende que o que a gente sabe, né, a gente tem que realmente transmitir para as pessoas, tá? Não existe ninguém que sabe tudo e não tem nada para aprender, e não existe ninguém que sabe nada que tem espaço para aprender, né? Então, é importante que a gente faça essa troca de experiência, troca de conhecimento, que é muito importante. E ontem, assim que eu terminei a live, Deus falou comigo, não, a gente precisa falar sobre a troca, vocês precisam trocar, fazer troca de experiência, fazer troca, e proferir mais a palavra, e proferir mais o conhecimento, e trocar mais conhecimento uns com os outros, para que vocês possam realmente ter prosperidade. Alguém aqui já viu alguém ser próspero sem trocar, sem fazer alguma troca, sem ensinar ou sem fazer uma troca? O comércio é uma troca. Observe tanto que essa palavra troca é tão importante nas nossas vidas. Não existe comércio sem troca. É uma troca. Você produz uma coisa, vai lá e troca por dinheiro. A moeda não é nada mais do que um símbolo para poder fazer uma troca, porque no começo dos tempos, a troca era feita, o comércio era feito através de troca. No começo dos tempos, as pessoas, uns produziam trigo, outros produziam, tinha animais, então quando precisava de trigo, ela trocava animal por trigo, trigo por animal, e por aí era assim que rodava a economia. A economia nossa hoje, nos tempos de hoje, realmente são trocas, né? Não existe como você fazer nada sem fazer uma troca. O que a gente está fazendo aqui, às vezes a gente pensa assim, não, mas aqui é uma live gratuita e tal, mas é uma troca de experiência. Você pode ter certeza que eu estou aqui passando o que eu tenho de conhecimento para vocês e estou recebendo uma troca de volta. O tempo de vocês de estarem aqui comigo, né? A audiência de vocês, isso tudo é uma troca. Isso está me dando o quê? Notoriedade, conhecimento. E com certeza eu vou estar na live de algum de vocês e vou aprender com vocês também. Então aí a gente vê o tanto que a troca é importante, né? Dentro da família, né? Vou colocar aqui agora, gente, vamos falar de família agora. 3. Troca na família. Opa, eu como letra, né? Ou é o meu teclado que está ruim. Ele não digita, ele não gosta de imprimir. Troca na família, né? Dentro da nossa casa, a gente existe uma troca constante, né? Todo dia, toda hora, todo momento, todo segundo. Troca de carinho, troca de afago, né? Às vezes até trocas ríspidas, né? São discussões e brigas que às vezes chegam ali no consenso. Então, a gente vê que a gente vive constantemente nesse mundo de troca, né? Até quando a mulher está grávida, está gestante, né? Ela já começa uma troca muito intensa dela com o filho, desde do início da gestação. E a gente vê que é uma troca tão especial, e a gente sabe o seguinte,
E essa troca, ela gera conhecimento, ela gera sabedoria, né? Vou dar um exemplo, vamos falar de gestação. Nos 9 meses que a criança está ali no ventre da mãe, existe uma troca intensa ali de energia, de alimento e tudo mais que a mãe está provendo para aquela criança, né? E existe também uma troca gigante de amor, uma troca imensa de carinho e amor ali por aquela criança. E você pode ter certeza, aquela criança ela já está como se vocês estivessem aqui nessa live, aquela criança está dentro de uma bolha aprendendo, já ali dentro da barriga da mãe. Por quê? Ela sente tudo, né? Se o pai chega perto da mãe, faz um carinho na mãe, faz um carinho na barriga, faz conversa de forma amigável, saudável, com amor, a criança está aprendendo. Aí, às vezes, você vai aprendendo como? Está aprendendo, porque é ali naqueles 9 meses que ela aprende tudo, que na hora que ela nasce, ela já nasce sabendo muita coisa que ela só não sabe falar. Mas ela sabe tanta coisa que você nem imagina, que a mãe já ensinou, de forma sem falar uma palavra, basicamente, só transmitindo carinho. Porque a criança já nasce sabendo que para ter o peito para alimentar, ela precisa chorar, sabendo que quando ela sente uma dor, ela precisa chorar. E a gente tem mães aqui, com certeza. Acho que você é mãe, né, William? Um exemplo. A criança, por exemplo, o choro dela para mamar alimento é diferente do choro da dor. É uma maneira de se comunicar. O choro é totalmente diferente. Eu tenho 3 filhos e acompanhei todos, que eu levantava na madrugada. A minha esposa, às vezes, estava dormindo, eu que levantava, pegava meu filho no berço e colocava no peito da minha esposa para ele se alimentar na madrugada. De 3 em 3 horas eu levantava. Então, eu participei demais, assim, dos meus filhos quando eu era bem criancinha. Viajava muito, mas quando eu estava em casa, era uma coisa magnífica, né? E é uma troca constante, você com os filhos. Você ensina todo dia, toda hora, você está ali trocando coisas. E hoje em dia, é o seguinte, o mundo ele está muito aberto, tem muita coisa jogando na cabeça das pessoas. E com a evolução, essa troca na família ela é constante, tá? Ela é constante. Porque hoje o filho, quando é criança, ele tem mais condição de absorver conhecimento do que o adulto, né? A criança, ela, até seus 12 anos ali, cara, é conhecimento, absorvendo conhecimento de tudo quanto é coisa, né? Ela vê uma escrita na rua, ela absorvendo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com certas coisas, até para não deixar bombardear as crianças com conteúdos que não são apropriados, porque ela vive aprendendo. E o adulto vai ser reflexo do que ele viveu na infância, tá? Por isso que existe muita gente aí com problemas, que tiveram muito problema na infância, e que agora, como adulto, não consegue romper barreiras para poder ser próspero, por questão de trazer coisas que aconteceu na infância dele. Então, o tanto que é importante a troca. E a vida continua nessa troca. Nós, como pais, nunca tratamos os filhos nossos como adultos, né? Sempre acha que ele é criança. E a vida, ela inverte, né? Depois que você envelhece, chega aos 70 anos, 75 anos, eu tive meu pai e minha mãe até ser bem velhinhos, a gente vê que começa a inverter, né? Eles começam a virar criança. É engraçado. Começa a precisar dos filhos. Da mesma forma que os pais criou lá atrás os filhos e cuidou dos filhos, eles precisam ter a responsabilidade de cuidar dos pais, lá no fim da vida dos pais. Porque começa a regredir, né? A regredir o quê? No conhecimento? Não. Tem muita sabedoria e conhecimento, mas fisicamente. E começa a precisar do filho para poder fazer certas coisas. Tem pais que, às vezes, têm uma idade aí gigante,
90 anos, 80 anos, que já está acamado, que precisa do filho cuidar e tudo mais. Isso é demais. Então, é muito importante ser um bom pai no começo, para que você realmente tenha um bom filho para cuidar de você no fim da tua vida. É muito importante. Então, o que é importante a gente entender? Essa troca, ela precisa existir. Então, nós precisamos ter boas trocas fora da nossa casa, fora da nossa família, para a gente ser próspero, e a gente trazer essa prosperidade para dentro da nossa família. E a gente realmente construir essa troca dentro da nossa família, para que a nossa família seja próspera. Tá? Os nossos filhos são espelho do que a gente faz. Então, se você faz boas trocas, consegue fazer boas coisas, você realmente vai sempre estar evoluindo a sua ninhada, né? E isso é muito importante, porque aí você realmente constrói alguma coisa. Porque o importante, depois que você vai dessa vida para junto do Senhor, o importante é o que você fez e o que você deixou de importante aqui. Quais valores você plantou? O que você fez para deixar seu nome na história? Faça essa pergunta para você. O que eu fiz até hoje para que eu realmente, no dia que eu partir, eu deixe alguma coisa diferente, eu deixe alguma coisa para alguém poder gerar frutos, né? Então, é muito importante, né? Eu acho que deu para entender bem o que é troca. É importante vocês refletir dentro de vocês mesmos. Estamos aqui chegando quase no finalzinho da nossa live. E eu quero abrir um tempinho maior para que cada um fale um pouquinho e dê tempo aí de não atropelar as lives que vem para frente e que a gente quer assistir também. Quem quiser falar, por favor, levante a mãozinha e vamos aí na sequência. Fale um pouquinho sobre as trocas que você tem feito na sua vida e na sua casa. O Newton, bom dia a todos. Eu acho que esse assunto, uma lição que ele pode trazer para a gente, né? Acho que o mais importante aí, né? Também trazendo essa conexão com a gestão, é o quão importante a gente trocar informação, a gente transmitir o nosso conhecimento, até porque não estaremos aqui para sempre, né? Nossa empresa, a gente fica e a empresa continua, né? O nosso negócio, aquilo que a gente construiu, né? E a gente vê acontecer de grandes empresas desaparecerem, né? De um momento para o outro, né? E é importante isso, você transmitir esse conhecimento. É importante até para a evolução nossa como seres humanos, né? A gente não pode guardar para nós aquilo que a gente descobriu, né? Aquela coisa, porque aquilo, de uma certa forma, vai nos ajudar como um todo, né? Então, a troca é algo que a gente tem que fazer constantemente, né? Tá sempre transmitindo, sempre que possível, transmitindo o nosso conhecimento, que o Wagner, ele pode até nos explicar melhor o efeito disso, ele como professor que é. Eu já fui professor também, então eu sei quando a gente ensina o quanto a gente ganha com isso, né? É maravilhoso fazer isso, é sensacional. Eu acho que mudando até um pouquinho do assunto, especificando um pouquinho, essa carreira de professor, quem faz isso, cara, é sensacional. Quem consegue, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Você, na hora que se troca essa informação, você sente, né, que aquele teu aluno está recebendo aquela informação, que ele recebeu, né, que ele aceitou aquela informação, que ele entrou nele, é fantástico, né? Muito bem explicado, cara.
Sensacional. Wagner? Muito bom, muito bom. O tema todos os temas são bons, né, cara? Ô, Nilton? Agora eu peguei o segundo nome, né, Ricardo? Trocar o conhecimento nós aumentamos a fase do aprendizado, né? Em todo sentido. Quando você compartilha aquilo que você aprende, por isso que hoje nós trocamos a parte de ensinar para o transbordo, né? É a mesma coisa, você transbordar na vida de pessoa, né? Então, o transbordo hoje é você ensinar, compartilhar aquilo que você tem vivência. E tem um impacto isso na nossa vida muito grande, né? Então, em todo sentido, você preparar a tua família, deixar um legado para ela, isso tudo é... Nós vivemos uma vida baseada em deixar uma história. Eu tenho que deixar uma história para que gerações tenham orgulho de contar ela, de contar a minha história. Então, isso é um legado. Tem que fazer algo que as pessoas, né? Isso daí entra todo sentido que o Nilton falou. Entra na família, profissional, relacionamento, nas comunidades que nós vivemos e nas igrejas que a gente vive, né? A troca, né? Então, nunca deixar de trocar o conhecimento, nunca deixar de desenvolver isso, sabe? Porque é um diferencial. E o ser humano acha que não tem o que compartilhar. É, Mas a tua vida já é um compartilhar. O que você viveu ontem, você falar para alguém hoje, gera mudança, transformação. Então, muito bom os temas, tá, Milton? Tô bem feliz de estar fazendo parte desse grupo juntamente. Eu estou muito feliz de andar junto com você. Essa é a palavra com correta, todos nós. tá bom? Obrigado. Wilane, minha parceira, Bom dia! bom Tomara que dia. vocês estejam num excelente dia. Gente, recentemente eu tenho feito vários sites. E o que é mais interessante, eu não sou totalmente especialista, eu estou me especializando, porque a troca faz com que a gente se especialize mais e mais. E eu tenho uma pastora, e há muitos anos, desde a pandemia, eu batia de frente com ela justamente sobre redes sociais da igreja, sobre uma série de coisas que eu via que a igreja era muito fechada. Então, eu bati de frente com ela em relação a isso na pandemia, para que a gente pudesse escalar um pouco mais. E como foi bom eu me afastar de tanto insistir, eu cansei. Eu fiz várias trocas e tudo mais, mas ela nunca me ouviu. Recentemente, eu estou construindo o site dela. Ela se especializou como terapeuta de um sintoma chamado burnout. Eu nunca imaginei o que era isso na vida. Quando eu comecei a construir o site dela, gente, eu me arrepio todinha só de lembrar. É uma troca de conhecimento que, na construção do site, eu comecei a absorver, e como é gigante e importante você não abrir mão de nada que botam para você. Ela se distanciou de mim no passado, mas eu nunca me distanciei da igreja, não. Eu sou do ministério, sempre me converti lá, sou de lá e nunca vou sair de lá, não, só quando Deus me levar. E daí, quando eu comecei a ver justamente o propósito da vida dela, eu disse, gente, que coisa gigante é essa? E eu vi a troca de conhecimento que ela me encheu. Te proporcionou, né? E todos nós temos uma deficiência de burnout. Nós precisamos, de fato, entender o que é ele, ver o sintoma e se tratar. Eu disse, gente, eu me encaixo nesse negócio aqui. Para você ver o quanto que é interessante, né? Exato. Eu vi, quando eu fui fazer o site dela, a gente não pega assim, me contrate e acabou, não é isso. A gente faz todo um processo para a gente entender o que a gente precisa,
para que a gente possa colocar no site o que é necessário. E quando ela me deu as paletas de cores, quando ela me deu o conteúdo, quando ela me derramou de conhecimento, ela me mostrou vários livros que ela leu para aprender, e eu vi justamente ali uma grande troca. Sim. É Ela constante. Exatamente. Ela tem um grande conhecimento hoje, ela descobriu a doença nela, se tratou, porque é um constante tratamento que você tem que escalar, e não existe um remédio se você mesmo não consegue dizer que está doente. Sim. A gente entende, né, William, que, por exemplo, até em a gente pegar um trabalho de alguém para executar, já existe uma troca ali, não só troca de serviços, né? Uma troca de execução de um serviço por dinheiro. A gente já começa a ter uma troca de experiência, um aprendizado, né? E o tanto que é importante você entender as trocas que você faz diariamente, todo dia, tanto na sua casa quanto fora, no trabalho, em qualquer lugar que você esteja. E você assimilar isso e entender que você também tem que passar isso para frente. Você já está, como diz, fazendo uma troca com a gente, passando uma experiência que você viveu. Fantástico. Quero te agradecer demais aí pela palavra, né? O que eu só quero complementar é o que você tem hoje que você possa alimentar alguém, salvar alguém. Isso, é verdade. Que tipo de troca você pode resgatar? Porque os que estão mais doentes estão muito próximos a nós. Sim, tá muito E nós bem. estamos muito fechados porque eles estão tão próximos e a gente sabe da intimidade que nós nos fechamos e assim, nos isolamos achando que aquelas pessoas, na verdade, fazem propositalmente. Se pergunta a Deus, Deus, o que o Senhor faria nessa situação? É muito importante, né? Pedro, o Pedro tá na caminhada dele, quer falar um pouquinho, Pedro? Era bom que todo mundo estivesse caminhando como ele está, porque está disposto não, está todo o tempo, está fazendo uma troca, se liga, tem que caminhar, se liga, tem que caminhar. A gente avisa, a gente fica chamando o povo. Bom Bom dia a dia. todos, Como é que tá, Pedro? Tudo bem? tudo ótimo. Eu confesso que não é que eu nunca me importei com a troca, eu só vi a parte mais comercial dela, né? Sejam os negócios que a gente tem e tudo mais. E 3 meses atrás, mais ou menos, quando eu estava bem mal, eu comecei a escutar o Pablo, já tinha visto ele muitos anos atrás, mas nunca dado muita importância. E ele começou a falar do transbordo, né, no caso. Eu tenho a minha consultora aqui na cidade e acabou que eu estava um pouco sem propósito. Então, estava acima do peso, estava isso, estava aquilo. Eu falei, não, eu vou começar realmente a ajudar, principalmente aquelas pessoas que eu vejo aqui na minha cidade, que são aquelas... Pirapora é uma cidade de baixa renda, tá, gente? Renda per capita média de R$ 1.700, então, por aí vocês tiram. Aqui, o maior público daqui vai ser Minha Casa Minha Vida, 130, 140 mil. Então, eu via gente sendo enganada, às vezes, por construtor, por pedreiro, qualquer coisa. Ou então, até pelo lojista, né? Que aqui na cidade tudo é muito caro. E eu comecei a ensinar isso, entendeu? Eu falei assim, eu vou ajudar esse pessoal a sair disso. E a gente até fica, né, assim... Porque, primeiro, que você tem que começar a aprender mais, que é o caso dos professores aqui, né? Do André, do Wagner. Se você parar de aprender, como é que você vai continuar ensinando? Você não consegue, porque vai acabar seu conhecimento. Então, você vai ter que aprender o que eu vou passar para frente. E isso, você acha que você está ajudando os outros, na verdade, você está... A gente recebe muito mais, né, do que aquilo. Mas, só para, né, terminar, mas não tem coisa melhor do que você escutar uma pessoa te mandando um direct falando que seguiu
o que foi indicado, que economizou R$ 2.500 por causa de uma dica, sabe? Então, essa que é a parte gratificante, e aí você começa a entender por que o pessoal fala tanto isso, né? E aí que vem o estalo, assim, para ver por que você tem que realmente ajudar. Mas é isso, e assim, vamos para frente, Vamos tá? junto. Muito boa aí Aqui, sua palavra. última pergunta. Davi é seu irmão gêmeo? Davi é meu genro. Ué, seu genro? Não, mas Mas esse é... a foto que tá ali é a minha. É que ele Ah, tá usando o bom, meu ué, computador mas aqui. engenheiro tá bom parecido. Então tá bom. Vou falar para ele trocar a foto, porque da próxima Pessoal, vez fica deixa eu, passando por deixa mim. eu revelar aqui, ó. O Pedro Hum. me influenciou a correr, tá, gente? É o Pedro ali, ó. Só para Você... deixar registrado aí, Pedro. Valeu. Isso aí. Então, hoje até estendemos um pouquinho mais e queria agradecer a presença de todos, da Willam, do Pedro, André e Wagner aí pelos seus depoimentos. Até amanhã. Estaremos aqui de novo às 6h05 da manhã. Esperamos todos. E quem estiver vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar um like, de fazer um comentário, né? E compartilhe aí esse vídeo com quem estiver mais próximo de você, com quem você acha que realmente esse conteúdo vai ser importante. Faz uma pose aí para a gente Até tirar uma mais. foto, um print. Daí, Ó, mas daí dá um eu, print ali, ó. eu não preciso fazer pose, não. Ó. Tira o print Ah, aí. Eu sou bonita. ah, é, Muito bem, muito bem, muito bem. A William que é craque nesse, né, William? nossa pose. Tchau, gente. Se abençoe. Até mais. Fiquem Tchau, com tchau a Deus. todos. Bom dia. Até amanhã.